Boa noite, meu povo amado. Conforme prometido, hoje nós vamos iniciar aqui um quadro chamado Bastidor da Notícia. E o nosso primeiro convidado é Marcelo Beckler, é correspondente internacional. Ele também é correspondente da Rádio Itatiaia, na Espanha. E ele vai bater um papo com a gente sobre o bastidor da notícia, sobre como é o bastidor do jornalismo. Tanta gente tem curiosidade sobre isso, é uma profissão fascinante, então nós vamos falar sobre isso a partir de então. Marcelo Beckler acabou de participar ao vivo da Turma do Bate-Bola, programa do Emanuel Carneiro, na Rádio Itatiaia, e ele vai falar com a gente agora lá da Espanha. São 5 horas de diferença, meia-noite lá, agora 7 horas da noite aqui, e ele vai ficar acordado mais um pouquinho para poder falar com a gente sobre os bastidores da notícia. Ao longo das semanas nós teremos outros convidados. Terça-feira tem uma próxima live, é surpresa, mas eu acho que vocês vão adorar o nosso entrevistado. E hoje é o Marcelo Beckler. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente para poder falar dos bastidores da notícia. Nós vamos ouvir desde jornalistas de veículos de comunicação até aqueles que são de assessorias de imprensa e que exercem diversas funções dentro do jornalismo, essa profissão tão ampla e tão importante como tem se mostrado neste momento. Marcelo Beckler chegando na live. Vai aparecer aí a qualquer momento para poder bater esse papo com a gente. Falar dos bastidores da notícia. Opa, Marcelo Beck! Boa noite, tudo bem por aí? Tudo bem, Edilene? Prazer, hein? Cá estamos. Prazer todo meu. Nós estamos iniciando, eu estava explicando isso agora para os nossos internautas, muitos são ouvintes da Rádio Itatiaia, que vamos estrear esse quadro agora durante a pandemia, nessa onda Uhum. das lives. As pessoas têm muita curiosidade sobre os bastidores do jornalismo. Você é um caso de sucesso. Para quem não conhece, gente, Marcelo Beckler é correspondente internacional, é de TV, é de rádio. Ele ficou famoso mundialmente depois que deu uma notícia em primeira mão, um furo internacional da ida do Neymar para o Paris Saint-Germain. Ele vai falar um pouquinho disso para a gente daqui a pouco. Mas antes eu queria que ele contasse da trajetória dele. Muita gente não sabe, mas Marcelo Beckler é mineiro, é aqui de Minas Gerais. Conta pra gente um pouquinho das suas raízes e como é que você foi parar na Europa e fazendo essa trajetória tão bonita que você tem conseguido fazer aí. É um prazer, viu? Estar aqui com você. Eu ainda não sei direito como é que eu consegui chegar aqui, mas cheguei. Eu sou de Belo Horizonte, na verdade nasci em Contagem, mas enfim, morei a vida toda, primeiro no bairro Dourado, em Contagem, depois em Belo Horizonte, no Prado, depois Gutierrez, Santa Lúcia e agora meus pais têm um apartamento no Buritis. E eu comecei no jornalismo em 2006, sempre trabalhei com esporte, sempre gostei muito de esporte e tal, e sempre fui ouvinte da rádio. Acho que um dos motivos de eu gostar de futebol era que eu lembro de eu indo para o Mineirão acompanhando meu pai e escutando grande jornada esportiva, aquele hino que toca quando começa e tal, a gente chegando no Mineirão, a Catalão lotada. Então Itatiaia tem assim um papel muito importante no que eu gostei de fazer para minha vida. E eu comecei como estagiário da Rádio Inconfidência, depois TV Horizonte, trabalhei na Rádio Globo em Belo Horizonte. Isso tudo foi muito pouco tempo, assim, entre eu formar no jornalismo no final de 2008 e sair de Minas era 2010. Aí fiquei 4 anos em São Paulo, na Rádio Globo e no Sport TV. E eu tinha 28 anos, eu falei, e já tinha vindo em Barcelona 2 vezes de férias. Eu falei, pô, se eu não for agora, eu não vou nunca mais. Porque minha carreira vai começar a decolar, eu vou fazer compromissos aqui e tal, então é o momento de ir. Joguei tudo pro alto e vim. Tirei um ano sabático, vim para Barcelona para aproveitar uma cidade que eu acho incrível, muito especial, uma cidade, além de ter toda a infraestrutura, de ser uma cidade muito bem organizada e tal, é uma cidade muito especial para mim. E com 2 meses eu não aguentava mais ano sabático. Já queria trabalhar e tal. E aí comecei a procurar, achei o Esporte Interativo, que transmite a Liga dos Campeões. Estou aqui há 5 anos como repórter do Esporte Interativo, cobrindo Liga dos Campeões e quase que um setorista do Barcelona, que é um desafio muito grande, um dos maiores clubes do mundo, com os maiores jogadores do mundo. E eu estou aqui há 5 anos vivendo o dia a dia desse clube. E desde 2016, já tinha contribuído com a Itatiaia antes, e desde 2016 eu e a Úrsula conversamos e falamos, pô, vamos fazer uma sessão de futebol internacional, vamos dar mais espaço para isso na rádio, a gente acha importante para um novo público que está chegando. E para mim é uma honra, você não faz ideia para mim a honra que é trabalhar na rádio. E já teve gente que me falou, é uma coisa engraçada, que falou assim, pô, você tem que ter uma assinatura marcante, igual a Edilene Lopes. Porque faz aquela pausa, repórter Edilene Lopes. E é muito marcante, é realmente a assinatura do repórter, né? Eu ainda não fui criativo. Se você quiser me ajudar depois,
Eu Ô, posso, gente! eu posso criar uma para mim e te dou os créditos. Marcelo, seu trabalho é muito marcante, é impressionante como você joga em diversas posições, entende muito de esporte, e as suas participações no jornalismo também são excelentes. Você agora tem participado mais por causa da pandemia, mostrando Isso. como é que está a situação aí na Europa, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que é o seu dia a dia normalmente como correspondente, que trabalha para mais de um veículo, como é que é a sua rotina? Você já faz home office normalmente ou não? E como é que tem sido durante a pandemia? Como é que estão as ruas aí na Espanha? Como é que estão as ordens do governo em relação ao isolamento? O que está acontecendo nesse momento? É muito mais desafiante e tem sido muito legal, porque assim, muita gente durante essa crise tem se dedicado a fazer outras coisas. Aprender o idioma, aprender a tocar um instrumento, ler mais livros e tal. Eu estou aproveitando para me aperfeiçoar em fazer um tipo de jornalismo que eu nunca tinha feito. Esse jornalismo geral, dia a dia, que a gente chama de hard news, né? O esporte, como é meu métier, então eu rapidamente já sei mais ou menos como é que as coisas funcionam. E é interessante porque, assim, eu sei que a gente passar para o nosso público aí do Brasil, se a oposição aqui da Espanha está contra uma atitude do governo e se o fundo europeu vai investir 1 bilhão e tal, isso não é interessante para a gente. É interessante para a gente, sei lá, que o governo espanhol fez uma medida para dar apoio às empregadas domésticas que não estão podendo ir trabalhar. Então isso é interessante, porque quem escuta a Itatiaia é ou o patrão ou a própria empregada doméstica. É muito interessante a gente mostrar isso. Aqui, por exemplo, a partir de amanhã as crianças vão poder ir no parquinho. Para vocês que estão assistindo terem ideia, aqui o nosso confinamento é tão grande que as pessoas são proibidas de sair de casa. Dessa janela aqui eu já vi várias vezes a polícia para na rua e multa as pessoas. E a multa é pesada aqui, são 600 euros mínimo. Então, a partir de amanhã, depois de 43 dias, as crianças vão poder ir no parquinho. Você imagina o que é você manter 2, 3 filhos num apartamento de 50, 60 metros por 40 dias. Então, isso eu acho que é bastante legal a gente mostrar para o nosso público da Rádio Tatiaia, que são pais, que têm filhos, que estão tendo dificuldade com os filhos também nesse tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que passar coisas relevantes daqui, de um tema muito difícil e muito sensível, eu preciso adaptar a nossa realidade de quem quer consumir essas notícias no Brasil. É bem legal, tô adorando. Eu posso começar mais tarde, porque a gente está 5 horas na frente. Acordo às 11 da manhã sem nenhuma culpa, até porque, por exemplo, aqui agora são meia-noite e 7, eu acabei de sair da turma do bate-bola. Então eu trabalho até meia-noite, às vezes eu vou gravar bastidores, vou gravar apito final, então eu paro de trabalhar meia-noite e meia, até que eu vou comer alguma coisa, que baixa adrenalina, que vai dormir, eu durmo todo dia 2, 3 da manhã. Então eu acordo às 11 sem culpa, eu entro no Jornal de Itatiaia à 1 da tarde, então eu tenho 2 horas para preparar o jornal tranquilo, o que eu vou fazer e tal. Sempre vem uma pergunta que você não está preparado, então você tem que preparar 200 coisas para usar 10, e as outras 190 não ocupam espaço depois de conhecimento, né? Conhecimento nunca ocupa espaço, então fica. E fico sempre à disposição. A rádio quer alguma coisa, manda. Ó, tá passando polícia aqui atrás. Passou uma Multando alguém. sirene aqui. Se achar alguém na rua, multa. E aí eu fico, das 11 da manhã eu começo, paro meia-noite, no meio disso tem esporte interativo e tal. Eu já fazia, as minhas participações no esporte interativo, a não ser dia de treino, de jogo, são de casa mesmo. Então eu já fazia as participações de casa, agora eu podia sair, né? Então eu podia ir na academia, eu podia ir na casa dos meus amigos, eu podia ir pra casa da namorada. Hoje eu não posso nada disso. Estou há 43 dias aqui, sozinho. Eu sozinho num apartamento de 50 metros. Dá para sair, de vez em quando você vai ao supermercado, é o delivery. A Tâmara Teixeira, que é nossa amiga jornalista aqui, uma repórter de política excelente do jornal O Tempo, hoje mudou, está na assessoria de imprensa. Tinha perguntado como é que você faz com a questão do fuso, você acabou de explicar como é que você faz com isso aí. E você falou que no final, né, meia-noite aí agora, que 7 horas da noite, você fica na adrenalina e demora a baixar. Eu já trabalhei à noite na Rádio Tatiaia. Meu horário final era às 11, mas eu saía meia-noite, 1, 2, 3, porque a gente que tem sangue no olho para apurar e tal, não deixa Sim. nada para trás. E realmente a gente chega em casa, ou então, no seu caso, que já está em casa, a gente para de trabalhar e demora para baixar a adrenalina mesmo. Eu te agradeço demais pela participação hoje, porque eu sei que está estendendo seu horário e que só altera aí para você amanhã. Como é que estão aí nos países da Europa, as notícias, a imagem do Brasil, porque além da pandemia tivemos a demissão do ministro da Saúde, agora a saída do juiz Sérgio Moro, que é um dos principais ministros do Uhum. presidente Jair Bolsonaro. Como é que está a imagem do Brasil aí? O que eles acham que está acontecendo aqui? Não, primeiro que assim, você tem uma energia incrível, né? Porque quem cobre política, aí você fala assim, não, na minha folga acho que eu vou fazer uma live. Nossa, na minha folga eu estaria tomando todas para Nós dar, vamos tomar daqui a pouco. para dar uma equilibrada.
Então, a imagem aqui é muito negativa, tanto na imprensa, mas a imprensa mantém um tom mais sóbrio para informar as coisas do Brasil. Não tem muito editorial sobre o Brasil e tal, mas informam com um viés negativo, de, olha, no meio dessa crise, um super-ministro caiu. E eles mostram a troca de farpas e o tom que o Bolsonaro usou ontem para falar. Não tem que explicar para ninguém, eu troco quem eu quiser e tal. Porque eles têm aqui o governo federal do Brasil atual como muito autoritário e a Espanha viveu uma ditadura muito dura até os anos 70. A ditadura do Francisco Franco aqui durou 40 anos e foi muito, muito dura. Então eles têm muito medo de governos autoritários aqui. Então sempre que começa a pipocar mundo afora governos mais ou menos assim, que não parecem ser muito democráticos, aqui eles mostram isso, como é que olha em outro lugar como é que tá indo, olha para que caminho está indo e tal. Mas principalmente para as pessoas que eu conheço daqui, e é uma coisa interessante de cultura que eu não consegui fazer muitos amigos aqui, porque eles são muito fechados entre eles, mas as relações que eu tenho aqui com as pessoas, eles falam, como que vocês chegaram nesse ponto? Não é possível. O outro governo era tão ruim assim, a oposição era tão ruim assim, eles querem realmente entender como que a gente chegou no ponto de ter o governo que a gente tem. É uma imagem bastante negativa, viu? As pessoas hoje, já teve vez de amigo meu discutir em bar e ser ofendido, falando assim, mas também olha como é que vocês estão como país e tal. A nossa imagem tá bastante ruim aqui nesse sentido. O brasileiro é muito bem visto, mas nesse momento o Brasil é visto como uma grande interrogação, as pessoas não entendem muito bem. Se a gente que é brasileiro, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, você imagina eles. As pessoas não E entendem muito você, bem como que a gente chegou nesse ponto. Vocês que estão vivendo aí um isolamento um pouco mais rígido, eu queria que você desse uma atualizada rapidamente. Quais são os números daí no momento e como é que você, que tem parentes aqui, família, amigos e acompanha a política e as medidas todas que são adotadas aqui, está percebendo essa possibilidade de flexibilização? O ministro da Saúde já sinalizou que nessa semana serão enviados protocolos para prefeituras e estados para que eles possam flexibilizar. O governo de Minas já anunciou que haverá uma flexibilização. Você acha que essas medidas aqui possam não ser tão boas, possam surtir um efeito negativo, vai dar ruim ou não? Qual que é a sua avaliação que enxerga bem os dois cenários? Então, eu vou pegar aqui os números rapidinho porque você falou, porque jornalista, né? O computador está do lado e está aberto na tela do. Ô, gente, Fica, bom é bom, né? fica o dia inteiro. 223 mil casos na Espanha, 23 mil mortos, 95 mil recuperados. São os dados crus, assim, né? Agora, a coisa que está melhorando. Nos últimos 2 dias a gente teve mais recuperados que novos casos, então assim, demorou muito, a gente perdeu muitos dias até empatar e agora começamos a ganhar. No final das contas é um jogo que a gente vai ganhar, mas com custo caro. Você tinha falado sobre as medidas daí, né? Então, Edilene, eu acho o seguinte, não dá pra gente falar de confinamento se as pessoas continuam saindo na rua a hora que elas querem, se não é todo mundo que respeita, porque precisa ser todo mundo, então acho que por isso que precisa ter punição. Eu acho que não dá, por exemplo, eu vi que o Calil tá fechando bem a mão. Belo Horizonte realmente ele fechou bastante, ele foi bem jeito o Alexandre Calil mesmo, né? Durão e firme e tal. Não adianta Belo Horizonte estar fechada e Sabará, Ibirité, Brumadinho, Caetés e tal estarem abertas e essas pessoas poderem ir e vir, sabe? Por exemplo, uma coisa familiar. Os meus pais moram em Belo Horizonte e têm uma casa no interior de São Paulo. Como a minha irmã é médica, meus pais saíram de casa de Belo Horizonte porque a minha irmã atende, ela trabalha em pronto-socorro, linha de frente. Ela falou, olha, é perigoso para a gente ficar aqui e ela vir contaminada e nos contaminar. E a minha irmã também não estava muito tranquila de ficar em casa com os meus pais ali. Ela também estava muito estressada com o que ela podia causar aos meus pais. Então meus pais foram para o interior, enfim, chegaram lá no interior de São Paulo. A minha avó teve um problema de saúde grave em Belo Horizonte. Minha mãe pegou o carro e foi para Belo Horizonte. Passou 2 dias com ela no hospital, minha avó melhorou, ela voltou para São Paulo. Se a gente for comparar com aqui, primeiro que não dá para você pegar um carro, andar 700 quilômetros, passar 2 dias no hospital, voltar, não fazer quarentena. Eles estão dentro de casa, eles não saem todo dia, eles estão fazendo lá o isolamento que eles conseguem. Mas esses deslocamentos que a gente vê e tal são impensáveis para cá. Não tem meia quarentena. Ou você está confinado e você fica, só vai no supermercado e aqui tem uma orientação de não ir todo dia, pedem para ir 1 ou 2 vezes na semana no máximo no supermercado. E quando você chega no supermercado, eles te dão luva descartável, orientação para ir de máscara. Se o supermercado começa a encher, vai um funcionário e não deixa mais gente entrar, as pessoas têm que esperar aquelas outras pessoas que estão dentro saírem e tal. Ou não é confinamento. Porque uma pessoa ela pode infectar 3, 4, 5, 10. E essas 3, 4, 5, 10 podem infectar mais 3, 4, 5, 10. Então vai virar 30, 40, 50, 100. E assim começa. Então, ou é confinamento ou não é. E no Brasil não é. Então acho que tinha que ser mais duro, com mais apoio do governo, lógico, né? Você tem que dar apoio para as pessoas que não vão poder trabalhar, para os pequenos e médios empresários. É a hora
do governo ser assistencialista. Normalmente as coisas caminham como caminham, tudo bem, vai, é do jogo. Mas agora é uma hora que o governo, como a gente está vendo aqui, a Alemanha destinou 18% do PIB para ajudar a população, pequeno, médio empresário e tal, para quem tem menos músculo, né, para aguentar isso por muito tempo. No Brasil era 3%, 6 vezes menos. É muita coisa, é muita diferença. Então, acho que a gente errou bastante na gestão da crise por aí. Mas eu também não sei por quanto tempo mais a gente aguentaria e tal. Enfim, é a opinião que eu tenho. E isso também é mal visto aí, a forma como o Brasil tem enfrentado a pandemia, além dos escândalos da política que não precisavam acontecer nesse momento? Sim, de pouca gente respeitando, eles chegaram a mostrar aqui imagens de praias cheias, de pessoas fazendo. Eles mostraram que muita manifestação da semana passada, por exemplo, na Avenida Paulista, em São Paulo, de buzinaço na frente do maior hospital da América Latina, de pessoas na rua. Pegou muito mal aqui ontem, por exemplo, a imagem do pronunciamento do Bolsonaro, com todos os ministros aglomerados. E teve um debate aqui hoje no jornal que era, mas que tipo de imagem que esses governantes estão passando para a população? Que pode se aglomerar todo mundo junto em um palanque, uma pessoa só de máscara, eram umas 20, 25 pessoas ali. Que tipo de imagem que os líderes do país estão passando? O presidente aqui da Espanha, por exemplo, quando ele vai fazer um pronunciamento, ele está sozinho. E eles deixam a câmera bem aberta e tem, assim, uma pessoa que fica mais ou menos cuidando do áudio ali a 15 metros dele e só, não tem um fotógrafo, não tem ninguém dentro da sala, todo mundo sozinho. O governador aqui da Catalunha fez vários pronunciamentos por Skype, dentro de casa. Você tem que passar o exemplo também para a população, né? Os políticos não são pessoas normais, então eles têm que passar o que é um confinamento de uma pessoa normal. Eles não são super pessoas imunes a qualquer tipo de vírus. Beckler, considerando todos os impactos que essa pandemia vai trazer para o mundo, como é que vão ser esses impactos aí no futebol europeu? O que já está acontecendo? O futebol movimenta muito dinheiro, né? É um negócio muito fora da realidade das pessoas em termos financeiros. O que está acontecendo aí no pós-pandemia? Como é que você acha que tudo pode ser mudado? Partidas sem público esse ano ainda, ou muitos campeonatos cancelados, salários diminuídos? Como é que está uma geral? Vai ser um caos. Assim, no geral, aqui a Espanha e a Itália, por exemplo, vão sofrer demais, porque são países que dependem muito do turismo. E o turismo já era. Já passou Semana Santa que eles recebem bilhões de euros. O verão aqui já não deve. O verão aqui é no meio do ano, tá? Para quem está comando, a gente não sabe. O verão aqui não deve ter viagem internacional. Então eles estão falando que aqui, por exemplo, o PIB vai ter uma retração de 8%. E o turismo aqui gera 15% do emprego da Espanha. Sim, é a maior crise da história do país, vai começar agora. O futebol está dentro disso também. Público só quando tiver vacina só no que vem. Os clubes ganham milhões, centenas de milhões de euros com isso, vão ganhar menos dinheiro, não sabe como que eles vão manter os contratos atuais que eles têm com os jogadores. Quase todos os clubes aqui, os próprios jogadores aceitaram no primeiro momento que tinha que ter uma redução salarial. Vai ser um impacto muito importante. Para você ter ideia, o futebol aqui na Espanha, só primeira e segunda divisão, os 40 clubes de primeira e segunda divisão, o que eles movimentam de dinheiro dá 1,5% do PIB. Você imagina, uma indústria muito pesada, 1,5% do PIB, 190 mil empregos o futebol gera aqui. Primeira e segunda divisão, fora as divisões menores, que tem vários times, técnicos, enfim, pequenos estádios e tal. Então a crise aqui vai ser pesada nesse sentido também. O futebol gera turismo, viagens e tal, tudo isso já era. Presença de público no estádio já era. Enfim, vai ser pesado aqui para todo mundo. A gente não sabe muito bem ainda com o que a gente está lidando. Eu não sei, por exemplo, o que vai impactar para mim. Eu não sei se eu vou poder ir no estádio cobrir os jogos. Eu não sei se a televisão que eu trabalho vai querer o mesmo tipo de relação que tem comigo hoje. Vai ser assim ou não. Eles garantem que sim, mas, enfim, eu estou vendo como é que está acontecendo em outros mercados. É um novo mundo para todo mundo, Edilene. Na sua avaliação, o esporte aqui no Brasil vai se comportar da mesma forma que na Europa ou não vai ser diferente? Talvez os jogos sejam liberados com o público um pouco antes, o impacto econômico é mais ou menos o mesmo, tem como fazer um paralelo? Tem. Os times brasileiros precisam menos do dinheiro dos estádios que os times europeus. Eles contam menos com esse dinheiro. No Brasil é muito receita de televisão, principalmente, e venda de jogador. Isso os clubes do Brasil vão continuar tendo. Agora, aqui, como os estádios estão sempre cheios, o estádio do Barcelona, por exemplo, tem capacidade para 100 mil pessoas. A média no ano é de 80 mil. O Barcelona tem um museu que recebe 30 milhões de visitantes por ano. Recebe 2 milhões de visitantes por ano. É o segundo museu mais visitado da Espanha e a entrada é 30 euros. Então, o Barcelona ganha só com o museu dele 60 milhões de euros por ano. Paga o salário do Messi e sobra.
esse dinheiro já era, porque não está dando prêmio no museu, os turistas não vão poder vir para cá para ir no museu e tal. No Brasil não tem nada disso. Então, o impacto no Brasil vai ser menor. A questão do público aí, tomara que as pessoas tenham um pouco de cabeça e que seja igual aqui. Só pode aglomerar quando tiver vacina. Porque senão a gente começa, vamos fazer quarentena. Faz um confinamento, fica difícil para todo mundo faz um baita sacrifício, econômico inclusive, que a gente está vendo que gera impacto na economia, e depois libera para ir no estádio. Aí você tem de novo um foco de coronavírus, porque no estádio de futebol tinha 30 mil pessoas e muitas saíram dali contaminadas. Eu jogaria de portões fechados aí até ter vacina também. Beckler, nós estamos recebendo aqui para você diversos elogios, várias pessoas de várias partes do Brasil. A Marina acabou de dizer aqui de Santa Catarina, te mandar um abraço, falar que você é ótimo. Ela é editora de TV, trabalhava na Rede Globo lá no sul do Brasil, hoje é professora universitária, resolveu seguir por esses caminhos. São inúmeros os elogios que você está recebendo aqui. Eu estou de óculos, ainda assim, para mim é difícil enxergar. Mas, Nossa, assim, mas eu não enxergo nada também. Tem que chegar muito o pertinho. pessoal está adorando, falando que é maravilhoso. A Tamara perguntou outra vez aqui se você prefere o esporte, se você está gostando muito dessa vibe de jornalismo, com essa oportunidade de participação. Deixa eu ver o que Adoro mais. jornalismo, mas prefiro esporte. Eu queria muito que você falasse sobre essa rotina aí no esporte, como é que é esse dia a dia seu e quantas línguas você fala, Beckler? Porque eu já te vi entrevistar jogadores assim de diversas nacionalidades. Como é que é isso, esse convívio, essa interação, tantas culturas, né? Porque a Espanha é multicultural. Como é que é para você? Então, sobre cultura, eu recomendo a todos que morem fora que vejam como outras pessoas veem o mundo, como outras pessoas enxergam coisas triviais, como é chamar alguém para tomar uma cerveja, como é chamar alguém para um jantar, como é conviver em grupo, como é ver política, enfim, tudo. Eu acho que é muito legal você ver como outras pessoas veem o mundo. E eu abri muito a minha cabeça depois que eu vim para cá. Eu falo 4 línguas, eu falo português, castelhano, catalão e inglês. E eu entendo italiano. Se eu tiver que fazer uma entrevista muito curtinha, perguntando quase igual uma criança de 6 anos em italiano, eu consigo. Mas normalmente os italianos entendem castelhano. Então tem várias vezes que eu pergunto em castelhano, respondem em italiano e eu consigo entender. Mas eu falo essas 4. E a rotina aqui é muito diferente da rotina de um jornalista esportivo no Brasil. Os clubes são extremamente fechados, a gente não vê treino. Eu nunca vi um treino do Barcelona, por exemplo, porque eles fazem um treino aberto por ano, que é no Dia de Reis. O Dia de Reis aqui é um segundo Natal. As crianças ganham presente no Dia de Reis e é um dia muito especial. É o dia das crianças aproveitarem o Natal delas. Então o Barcelona no Dia de Reis faz um treino como se fosse o estádio da base, um estádiozinho para 15 mil pessoas e tal, que é aberto ao público e tal, mas eles não treinam tática ou como vamos jogar e tal. Eles fazem um showzinho para a torcida. Então eu nunca vi o Barcelona treinar. As entrevistas, por exemplo, só do técnico, na véspera do jogo, responde a 15 perguntas. São mais ou menos 40 meios de comunicação que vão a uma entrevista do Barcelona. 25 não conseguem perguntar. Então, para você conseguir perguntar, você tem que ter uma boa relação, as pessoas têm que ter uma boa vontade com você. Se você faz muitas perguntas duras, por exemplo, você começa a perder turno de pergunta. Porque é censura? Quase isso. Porque a rádio, como se fosse a Rádio Itatiaia daqui, a imprensa daqui que está aqui todo dia há 100 anos, esses nunca vão perder o turno de pergunta. Agora, vem aqui um jornalista brasileiro para fazer inconveniência, vamos dar o turno para o argentino que está aqui do lado dele, para o italiano que está ali do lado. Então não é ser chapa branca, mas a gente tem que entender mais ou menos qual que é o nosso espaço aqui também. Isso faz parte do jogo, é assim, e a gente entende, nem sempre concordando, mas entendemos que é assim que funciona. Por exemplo, o Messi eu nunca entrevistei. Messi quase não fala. Estou negociando uma exclusiva com o staff dele, de indas e vindas, de chegar mais perto, de estar mais longe, há 3 anos. E a gente estava muito pertinho agora e entrou um coronavírus no nosso caminho. Então, assim, entrevistar um jogador aqui por ano é muito difícil. Entrevista é só coletiva, não vê treino. Uma cobertura de Liga dos Campeões, por exemplo, que a gente cobre, às vezes tem 700 meios de comunicação credenciados de todo lugar do mundo. E aí, de todo lugar do mundo, a gente entende também que tem gente de culturas muito diferentes. Então, de vez em quando, tem um cara descalço fazendo um ao vivo, tem um cara que tira a camisa no meio da sala de imprensa porque tá calor, e troca a camisa, assim, no meio do nada. Aí você tá fazendo um ao vivo, passa alguém, ou então vem alguém conversar com você, a pessoa nem consegue entender que você tá ao vivo. Você tá ao vivo assim, aí chega alguém da Suécia, desculpa, você sabe a senha do Wi-Fi? Meu amigo, mas daqui a pouco eu te falo. Porque é diferente, mas é muito legal, porque todo dia a gente aprende muito.
Sinto muita saudade de dia a dia de Cruzeiro, Atlético, era legal e tal, mas aqui a gente aprende muito, 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 muito. E se você tá com a cabeça aberta para aprender e para desfrutar um pouco das coisas boas do aprendizado, é muito legal. Por que que é tão fechado assim? É possível fazer essa análise? E a gente hoje começa a compreender coisas que a gente não compreendia. Com a pandemia, possivelmente vamos mudar nossos hábitos. Às vezes a gente chega em um outro país, as pessoas não se cumprimentam tanto pegando como a gente faz, beijando como a gente beija, porque eles já passaram por outras ocasiões, talvez parecidas com essa de pandemia, porque são países muito mais velhos que o Brasil. Tem Uhum. como explicar esse por que que é fechado desse jeito no futebol? E aí, daqui a pouquinho, eu queria que você falasse sobre o furo internacional que você deu. Muita gente pergunta sobre Sim. isso, tem curiosidade em saber, a gente que gosta de trabalhar com as coisas em primeira mão e tal, e você fez um trabalho fenomenal, um furo internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Então, a questão deles serem fechados, assim, o clube é fechado porque o clube quer que só a imagem positiva seja passada e que eles tenham muita privacidade para trabalhar. Se eu voltasse hoje para o Brasil e falasse, olha, você vai ser o novo chefe de... Vai outra polícia, vai que vai. Se você vai Pegar. ser... é, se você vai ser o chefe de comunicação do Cruzeiro ou do Atlético, sei lá, se me oferecem chefe de comunicação de algum clube do Brasil, eu gostaria de conversar com o técnico, com a comissão técnica e de fechar os treinos, mesmo eu sendo jornalista, porque eu acho que a gente tem que ter privacidade para trabalhar. Dentro da redação da Itatiaia, a gente trabalha com total privacidade. Quando a gente chega no estúdio, hoje, pela tecnologia, a gente tem uma câmera lá fazendo uma live das nossas transmissões, e dá para o pessoal ver um pouco do bastidores do que é um estúdio de uma grande emissora de rádio. Mas a gente trabalha com privacidade. Eu aqui, antes de entrar no ar, eu trabalho, faço uma apuração aqui com privacidade. Eu acho que o jogador tem que trabalhar com privacidade também. De vez em quando eles discutem, o técnico pega mais pesado com o cara e tal. E isso é normal, só que isso a imprensa vende como que o clima não tá bom e tal, não sei o quê, porque nós somos assim. Então eu entendo eles serem fechados nesse sentido. A questão de culturalmente eles serem mais fechados, eu acho que é porque Barcelona é uma cidade que tem muitos estrangeiros, por exemplo. Aqui é uma cidade de 1.700.000 pessoas e que vem 18 milhões de estrangeiros por ano. Ou seja, se você dividir 18 milhões em 12 meses, dá 1.600.000 estrangeiros por mês aqui, que é a população da cidade. Não que os turistas fiquem um mês aqui, mas enfim, tem muito estrangeiro. Então eles se fecham. Os amigos de colégio são amigos a vida inteira, os amigos de faculdade são a vida inteira, e é muito difícil você entrar nesses círculos de amizade. Eles são carinhosos, eles cumprimentam com um abraço, com um beijo. É super normal que homens, por exemplo, se cumprimentarem com um beijo no rosto e tal. Mas entre eles, é a amizade deles, e então a gente acaba ficando amigo de brasileiro aqui. Essa coisa de ser aberto e fechado, o clube é fechado por um motivo e eles são fechados por outro, entendeu? Não são a mesma coisa. Você tinha perguntado do furo do Neymar. O foro, como é que foi essa história? Conta um pouco pra gente como aí há essa maior dificuldade de apuração, como é que foi para conquistar e confirmar essa informação? É, foi sorte. Sem nenhuma falsa modéstia. Foi sorte. Não existe isso de só sorte, não. Foi um bom trabalho, com certeza, que você fez aí. Eu acho que eu fiz depois. Assim, primeiramente, eu estava jantando um dia e uma pessoa me ligou e me falou, olha, acabei de ver uma pessoa ligada ao Barcelona e tal, que eu conheço por outros motivos, mas que é ligada aos jogadores do Barcelona. Falou, olha, me acabaram de falar isso. Me falou tudo. Aí eu falei, caramba, mas ele falou, estou desesperado, porque os meus negócios aqui em Barcelona dependem do Neymar, ele tá uma pessoa que trabalhava com brasileiros aqui, estou desesperado, porque ele está saindo, não sei se eu fico em Barcelona, se eu vou para Paris, o que eu faço? Aí, isso era uma segunda-feira à noite. Na terça-feira, aí eu fui pesquisar com outras pessoas, por exemplo, o Dani Alves jogava aqui. Então isso eu posso falar, porque isso não mexe nada com a minha fonte, que a gente sempre preserva. O Dani Alves jogava aqui, ele tinha um restaurante aqui perto da minha casa. E aí eu conhecia o pessoal da cozinha do restaurante. Eu falei, e aí, com cozinha, você escutou alguma coisa e tal, não sei o quê? Ele falou, cara, eu escutei isso. Mas eu não falei o que eu tinha. Porque ele podia simplesmente confirmar sem saber de nada. Porque era mais fácil falar que sim do que contar uma história, né? Então ele me contou a história. Aí eu falei, pô, bateu por um outro lado. Bateu por um lado, bateu pelo outro. Eu confiava muito nas duas pessoas. Eram histórias longas e congruentes. E aí que é sorte. Aí eu falei com o meu chefe, falei, cara, Diego Vieira, isso é um jogo de pôquer. Você joga pôquer? Não, eu não. Não sabe pôquer, né? Queria. Se é um jogo de pôquer, vamos mudar. Se é um jogo de truco, a gente tem zap 7 de copas. A gente tem que trucar. Porque não dá pra perder. É um jogo, não sei o quê, mas não tem como perder. A gente tem a maior mão do jogo, então vamos entrar com tudo. Entramos com tudo.
E aí eu acho que depois a gente trabalhou bem, porque, beleza, a gente deu a informação, mas depois teve vários desdobramentos que eu até falei com a TV, falei, olha, agora é muito normal que os jornais daqui me ultrapassem, porque os jornais daqui, eles só cobrem o Barcelona. E são pessoas que conhecem os jogadores porque eles estudaram com ele no colégio. É uma cidade de 1.600.000 pessoas. Então, o jornalista aqui que tem 30 anos, ele estudou com os caras que estão jogando hoje. O pai dele trabalhou com o pai do outro cara. E o diretor foi cliente do tio dele, não sei aonde. Eles têm muitas fontes de uma cidade média mesmo. Claro, os jornais vão me ultrapassar. Então, eu acho que a partir de agora, a gente tem que manter essa história se a gente achar que ela é coerente, mas é bastante normal que os outros vão ter mais detalhes do que eu. E aí é que acho que a gente foi bem, porque a gente continuou cultivando fontes, falando com outras pessoas e tal, e dando todos os dias novas informações, novos desdobramentos e tal, até que a coisa concluiu. Foi muito legal, foi muito bom, me deu uma vitrine muito grande, eu me orgulho bastante, mas eu não gosto muito de ser, de lembrarem por mim só disso. A gente jornalista não gosta de certos rótulos, né? Eu acho que eu fiz muitas outras coisas legais também aqui e tal na minha carreira. E tem muita gente que até hoje fala assim, nossa, mas aquela coisa do Neymar, não sei o quê, eu nem sabia que você existia até aquilo. Caramba, eu já era um correspondente nacional. A pessoa acha que está elogiando. Falo, nossa, mas eu tinha acabado de fazer um documentário sobre o Barcelona e a cidade, não sei o que eu me orgulhava tanto. Eu nem te conhecia até aquilo. Depois daquilo, tudo que você fala agora eu acredito. Pô, muito obrigado. Eu sei que é um elogio, mas eu queria um outro tipo de elogio. Eu queria que você falasse disso, Marcelo. Quais são as situações mais peculiares que você já enfrentou no jornalismo? É aquela coisa que você chega, tá ali, tá cobrindo aquilo, tá naquele momento, tá naquela apuração e pensa, bicho, olha onde eu tô. Eu nunca pensei que eu fosse chegar a esse ponto, assim, nesse lugar. O que você lista aí da sua história, que são momentos muito especiais ou até momentos muito curiosos, muito diferentes dessa trajetória? Tem um momento que é muito curioso, que foi uma entrevista que eu fiz com o Piquet, depois de um jogo, e que viralizou no Brasil e tal, porque todo mundo ficou falando de uma tensão sexual entre nós dois. E eu me assustei Jogador, muito. Não tem problema, porque é super bonito. Se eu fosse gay, estaria encantadíssimo se tivesse essa tensão sexual. Mas não teve. E aqui viralizou, porque como eu entrevistei ele em catalão, e ele ficou muito surpreso que eu entrevistei ele em catalão, era depois de um jogo, e a gente fica ali numa área de entrevista exclusiva e tal, que o cara vem direto do campo, e ele veio, e eu não tenho cinegrafista, né? Eu que mexo em todo o equipamento e tal. Eu tava girando o equipamento, chegou o Piquet, e aí fui entrevistar ele em catalão, ele ficou muito surpreso com um jornalista brasileiro falasse catalão e tal, e ele esqueceu a pergunta. Aí no meio assim, ele falou assim, desculpa, qual que é a pergunta? E colocou a mão no meu ombro. Aí a gente ficou rindo, eu também tinha esquecido a pergunta e tal. Isso viralizou no Brasil por essa coisa dele colocar a mão no ombro, como é que eu olhava para ele, como que ele me olhava e tal, e o pessoal ficou brincando disso. E aqui por um motivo totalmente diferente, que é como que o catalão, que é uma língua muito defendida por eles aqui, como que isso une as pessoas e não que separa elas, mas como que serviu para juntar a gente ali. Foi um caso engraçado. E teve um outro que eu entrevistei o Cristiano Ronaldo em castelhano, em português, e eu não sei por que até hoje. Tava uma confusão e tal, não sei o que, Cristiano Ronaldo não vai jogar uma semifinal de Liga dos Campeões. Aí alguém falou, o Cristiano Ronaldo tá no banco, ele veio aí para, sei lá, olhar os companheiros aquecendo e tal. E eu vou procurando o Cristiano Ronaldo, procurando, quando eu vejo, eu trombo assim uma pessoa, na frente da pessoa tá o Cristiano. Aí eu pego o celular e entrevisto ele assim com o celular. E perguntando para ele em castelhano. Cristiano, pero no vas a jugar? Que passa? Está com alguma moléstia e tal? Fiz a entrevista, ele respondeu mais ou menos e tal. Mandei, assim, arquivo de WhatsApp mesmo para a TV. Falei, olha, coloca isso no ar agora porque, pô, conseguimos. Aí mandei para a TV e veio o diretor. Cara, por que que você entrevistou um português em espanhol? Não sei. Não sei, Real Madrid e tal, um clube espanhol. Porra, eu tava na Inglaterra, falando inglês o dia inteiro. Não sei. Entrevistei ele em castelhano. Essa foi uma outra legal. E tem uma também que é curiosa, que eu fui 2 vezes para o Japão fazer o Mundial de Clubes. E assim, cobertura no Japão é muito difícil, porque a gente produz tudo no horário do Japão e entra no ar no horário do Brasil. Então eu já tinha desistido de saber o que que era café da manhã, o que que era almoço, o que que era janta, era comida. Então, no café da manhã, às vezes eu comia sanduíche, comia sushi e tal. Café da manhã, às vezes eu tomava café e ia dormir algumas vezes. Tomava café da manhã no hotel quando abria às 7 e ia dormir até às 11 da manhã, porque eu tinha trabalhado a noite inteira. E aí, na hora de voltar, eu sentei no avião, dormi, e quando estava para pousar, a aeromoça me cutucou e falou: desculpa,
tá tudo bem? Você dormiu 12 horas seguidas e nem reclinou a sua cadeira. Jornalista brasileiro, minha querida, a gente trabalha num outro ritmo. É uma E loucura, né? Eu faço ideias. dormi 12 horas sentado, sem reclinar a poltrona, antes de decolar. Perdi a comidinha de avião, que é muito boa nesses voos longos. Pois é, mas eu imagino essa loucura de fuso horário, essa intensidade com que a gente trabalha, você fica pregado. Eu, por diversas vezes também, antes de entrar em movimento, eu já estou apagadaça. E eu lembro que no caso do Bruno, eu fiquei 24 horas de cartão, bateu o dedo, trabalhando no dia do julgamento dele, no dia da sentença. E eu depois dormi 24 horas seguidas. E a minha mãe achou que eu tinha morrido, né? A menina morreu e tal. Mas é que é uma loucura. E juntou o fuso com o seu cansaço, eu imagino. Eu queria que você fizesse uma análise para mim, não sei se é possível, Beckler, porque eu não sou uma pessoa do esporte, de acompanhar tudo. Mas aí a gente acompanha a carreira de alguns jogadores e vê como é que elas se dão. Você olhando para os jogadores que hoje são os jogadores do momento, qual você avalia que ter feito, você falou do Cristiano Ronaldo, uma trajetória correta, aproveitou tudo que podia aproveitar, e qual jogador deu o passo errado, está aquém do que poderia estar? Como é que tem Boa, como fazer isso? baita pergunta. Você podia ser jornalista. Eu acho que Messi e Cristiano são dois exemplos. Eles são muito diferentes em tudo. Um é baixinho, introvertido, o outro é alto, forte e bastante egocêntrico, no bom e no mau sentido da palavra. Um é um cara muito de grupo, o outro é um cara muito individualista. Enfim, eles são completamente diferentes. Eles jogaram nos dois maiores rivais, que são os dois maiores clubes do mundo, e os dois jogadores nesse nível aqui. O Messi é um cara que passou a vida inteira em um clube, que nunca falou um A que desagradou a ninguém por aqui, nunca se meteu em polêmica, até acho que devia se posicionar mais em temas muito importantes, coisa que ele se priva de fazer, mas eu acho que deveria fazer em alguns momentos. E o Cristiano Ronaldo, pelo contrário, brilhou na Inglaterra, brilhou na Espanha, está brilhando na Itália, que é por onde passa e muito bem, é muito competitivo. E são dois caras que não só chegaram no auge, eles se mantiveram no auge por mais de uma década. Porque chegar é muito difícil. Agora, depois que você chega, você se manter ali é difícil demais, porque. E aí eu acho que eu vou chegar no Ronaldinho Gaúcho, que é quem eu acho que podia ter sido muito mais do que foi. Porque uma coisa é o Ronaldinho Gaúcho ter chegado no auge, como ele chegou aqui no Barcelona, que ele era o rei de Barcelona, e ele falar: não quero mais. Gosto da balada, gosto da noite, quero sair e tal. O que é um direito dele, mas é um desperdício de talento, é um desperdício de imagem. Eu acho que, por exemplo, essa imagem dele meio inocente, rindo quando está preso. Ele fez um hang loose para o juiz. Você viu isso? O juiz determinou a sentença por celular e tal. Ele fez um hang loose para falar que estava tudo bem. É muito inocente. E é errado ser inocente. É um cara que influencia muita gente, que muita criança tem ele como espelho e tal. Ainda bem que é um cara sorridente. Porque pelo menos a imagem que passa é uma alegria, ainda que seja uma alegria inocente. Mas eu acho, primeiro, que ele podia ter sido mais jogador, se ele quisesse. Ele não queria um direito dele, mas eu gostaria muito, como amante de futebol, que ele quisesse ter sido mais. E o que ele fez no Barcelona, ele fez no Galo. Chegou, pegou um clube que estava mal, transformou o clube, transformou a autoestima, ganhou o que podia ganhar, aqui a Champions, no Galo a Libertadores, e nos dois clubes depois ele desistiu. Já ganhei, a motivação dele baixa, o espírito competitivo baixa e tal, a noitada ele adora, que é um direito dele adorar, repito, mas é uma pena. O Ronaldinho é uma grandíssima pena de que, para um amante do futebol, que ele não tenha sido tudo que ele é durante 15 anos como o Messi Cristiano, que ele tenha sido por 4 ou 5 anos. Nesse cenário, pegando um brasileiro que está sempre no foco de todos os assuntos, que é o Neymar, na sua avaliação, a ida dele para o Paris Saint-Germain foi um erro? A carreira dele também está aquém do que poderia estar? Isso tem a ver com o jeito dele, tem a ver com os passos que foram dados? Ou não, ele está onde deveria mesmo? Eu acho que ele erra em muitas coisas. Muitas coisas. Recentemente ele deu um soco na cara de um adversário. De um adversário, não. Se fosse um adversário, era um erro. Ele deu um soco na cara de um torcedor. Arquibancada. É uma loucura. O negócio dele se jogar, dele simular. Ele já fez uma coisa que eu acho que é muito desleal, que é quase dar um soco na cara, que é ter um adversário caído. Ele estende a mão e na hora que o cara vai dar a mão, ele tira a mão e ri. Sabe? É uma molecagem que eu acho uma falta de respeito. Você não tira a mão de alguém que está caído nunca. No sentido metafórico e no sentido real. Então acho que ele tem muitos, muitos erros. Ele ir para o Paris Saint-Germain é um erro que eu entendo. Ele queria um time para ele. O Messi tinha o time dele que é o Barcelona, o Cristiano Ronaldo tinha o time dele que era o Real Madrid e ele queria um time para ele. O Paris Saint-Germain tinha muito dinheiro para contratar jogadores, para dar para ele uma estrutura para ele ganhar e tinha muitos brasileiros para ele se sentir bem. Amigos dele, Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves, Lucas.
Então ele falou, caramba, eu vou para um time que pode, assim, precisamos de um goleiro, contrata um baita goleiro, precisamos de um atacante, contrata um baita atacante. Ele falou, vou para um time que vai ser o meu time, que eu vou chegar ali, vai ter muitos brasileiros que vão me ajudar e que eu vou transformar esse time pequeno num grande time. Era um passo muito difícil e muito arriscado. Era mais cômodo ficar no Barcelona. Porque aqui se ganhasse ia ser por causa do Messi, mas se perdesse ia ser por causa do Messi. E ele assumiu a responsabilidade de que se ganhar ou se perder é por culpa dele. Então eu não acho que ele fez errado. Eu teria escolhido outro time que não fosse o Paris Saint-Germain, mas ele foi muito corajoso. E eu admiro a coragem dele de ter ido. Agora, eu critico muito isso, o que é lógico de criticar, né? Você não pode dar um soco na cara de um torcedor, você não pode ter mais privilégio que outros jogadores na seleção, você não pode um cara tá caído, você estica a mão e tira, você não pode rir de adversário, você não pode falar que um companheiro seu de time não joga nada, como ele faz às vezes. Isso é totalmente criticável e parece que ele tá mudando. Tomara. Tomara. Temos uma pergunta aqui do Wagner Flávio. Ele está te perguntando: o Flamengo no Brasil hoje tem uma receita próxima aos times europeus. O que os mesmos estão fazendo diante dessa pandemia para pagar os salários? Como é que está aí? Já reduziu muito o salário de todo mundo? Esse é um assunto comum entre vocês, mas tem a pergunta aqui. Como é que está essa situação? Sim, aqui acho que quase todos os clubes já reduziram, uns mais, outros menos. O Barcelona, por exemplo, enquanto a Espanha está no estado de emergência, cortou 70% dos salários dos jogadores. O Real Madrid cortou 10% durante o ano inteiro. Outros clubes cortaram também. Praticamente todos cortaram, porque não dá. É você se reunir com os jogadores e falar, olha, eu posso até pagar vocês, mas no meio do ano eu vou ter que vender dois. E o resto vai ter que ficar. Agora, todos vocês querem ganhar, né? Vocês querem ganhar títulos, querem ser competitivos e tal. Vocês não querem ficar jogando aqui só para ganhar um salário milionário. Todo jogador é muito ambicioso. Então, para a gente continuar sendo um grande clube, de fazer contratação, de poder brigar lá em cima em todos os anos, a gente precisa reduzir o salário de vocês, que é para poder não precisar vender ninguém quando acabar a temporada e contratar mais gente. Vocês topam? Os caras, topamos. Basicamente foi esse o discurso que os clubes fizeram aqui para os caras aceitarem baixar o salário. E cá entre nós também, pelo que eles ganham, não vão ter que trocar a marca do sabão em pó para continuar levando a vida, né? Beckler, aproveitando o gancho desse assunto, meu marido, que é seu xará, Marcelo também, foi Opa, ele que me atentou para esse tema um dia falando sobre a motivação dos jogadores de futebol, que é muito difícil para um técnico manter a motivação do time, porque esses caras já têm tudo. Tem jogador que no início da carreira, se abandonar a carreira, já tem dinheiro para levar uma vida excelente, abrir o negócio que quiser e viver bem o restante da vida. Como é que isso é encarado no Brasil? E tem alguma diferença em relação a como os jogadores encaram aí? O que, que move um jogador? Como manter a motivação de quem já tem tudo? Essa é uma questão? eu acho que assim, quando a gente fala dos superclubes, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern, Liverpool, esses clubes onde estão os melhores jogadores dos melhores países, dos melhores times, os caras estão aqui, esses caras têm muita mais ambição de títulos do que de dinheiro, porque dinheiro eles já têm. Então, não é dinheiro, dinheiro eles já têm. Então, a ambição realmente de ganhar coisas. Agora, se a gente for pegar, por exemplo, um jogador médio, um jogador de um time médio daqui e tal, eu vejo que eles preferem ficar aqui na Espanha do que sair, como muito brasileiro faz, que vai para o Catar, que vai para a China, que vai para a Arábia Saudita e tal, para ganhar muito dinheiro. Porque eles falam, cara, eu vou fazer o que na China? Já teve muito jogador aqui que falou, vou para a China fazer o quê? Eu prefiro jogar aqui num time médio, estou perto da minha família, dos meus pais, eles são muito mais familiares aqui, porque eles entendem que o futebol não é a única chance da vida deles. Muitos deles escolheram ser jogador de futebol, o que é muito diferente até porque como funciona a nossa sociedade, né? Nossa sociedade, grande parte dos jogadores de futebol são de famílias muito pobres, que precisam ganhar muito dinheiro porque tem 200 pessoas que dependem deles, não é só pai, mãe e irmão. Todos os primos, todos os tios, todos os avós e tal, não sei o quê. Então, por um lado, eu entendo que o jogador brasileiro queira sair, nem que seja muito cedo do Brasil, porque a carreira deles também é muito curta. E eles não sabem se eles vão ter uma lesão aos 23 anos e não vão mais poder jogar. Nunca mais. E eles pararam de estudar quando eles estavam na oitava série, muitas vezes. Então, eu consigo entender que o jogador brasileiro tem essa mentalidade de aparecer um contrato bom, onde que é? Nem sei. Na Ucrânia. Não sei se faz frio ou não faz. Primeiro vai e depois olha. Porque tem que aproveitar para ganhar dinheiro, o que aqui é uma realidade bem diferente por como é a sociedade, né? Tem muito mais classe média do que no Brasil. Marcelo Ricardo está te perguntando aqui, qual é a sensação de ver tão de perto e por tantas vezes o melhor jogador da história? É, não dá para acomodar. Tipo, eu nunca falo, nossa, que preguiça, tem que ir. É sempre especial. É sempre especial. Eu acho que eu sou muito sortudo e sei
da época que eu vivo, do momento que eu vivo e de que daqui a pouco isso vai acabar. Então, todas as vezes são especiais, todas as vezes eu filmo, eu tiro foto dele, jamais tiro foto com algum jogador, eu acho que não é nosso papel como jornalista pedir foto, essas coisas, mas eu sou feliz e sei. E eu estou muito preocupado com a pandemia se eu não puder cobrir os jogos por um tempo, porque eu não quero perder 4 meses e 5 meses sem poder ir no estádio ver o Messi. Eu quero ver todas as vezes que seja possível, porque é demais. Não vai repetir, sei lá, o Kaká. O Kaká é muito bom, mas aparece um cara melhor que o Kaká a cada 2, 3 anos e tal. Sei lá, o Rivaldo era muito bom, aparece igual o Messi não aparece. Não tem. E eu já vi mais de, não sei, eu tô aqui há 5 anos, são 50 jogos por ano, eu já vi mais de 200 vezes o Messi jogar. Sabe, sim, eu não penso em ter filho. Mas, pô, o meu irmão já tem uma filha. Eu vou poder contar pra minha sobrinha, tomara que ela goste de futebol, quantas vezes eu vi o Messi jogar e as coisas que eu vi ele fazer dentro de campo e essas histórias encantadas que a gente tem do Pelé e tal, eu vou ter do Messi. Assim, e aqui comigo tem mais um jornalista hoje que é da ESPN e antes tinha um da Globo, então assim, são muito poucos os brasileiros. Se bobear, eu sou o brasileiro que mais viu o Messi jogar. Isso para mim você não faz ideia da felicidade que me dá. Não, tem um fotógrafo e tem um jornalista do Barça. Esses com certeza viram mais que eu. Mas sei lá, eu sou um dos 10 brasileiros talvez que mais viu ele jogar. Isso para mim é uma satisfação imensa, imensa. Ainda bem que eu escolhi vir. Beckler, você tem planos de escrever sobre isso? Você tem planos de voltar para o Brasil? E se for voltar, quer fazer o quê? O que você pensa em relação ao futuro, considerando que você vive um momento excelente e que está numa oportunidade única, né, de acompanhar tudo que você gosta, de narrar isso, de fazer história na sua profissão? Não, nunca pensei em escrever. Eu acho que eu sou muito sucinto, eu sou muito geração Twitter, então os meus raciocínios, quando eu coloco no papel, duram 280 caracteres. O meu livro teria pouquíssimas páginas e teria muita ilustração, porque, não sei, Isso é bom. pelo menos seria uma leitura fácil. É, não sei, eu não tenho pretensão, eu não sou pretensioso de achar que eu sou bom bastante para escrever um livro. Que eu seja interessante o bastante, que a minha história, qualquer coisa que eu vivi, não que eu seja protagonista da história, mas a história do momento que eu estou vivendo seja boa o bastante para escrever um livro. Tem meu Não, voto. sabe, eu não tenho essa pretensão de que eu sou bom assim. E se eu tenho vontade de voltar para o Brasil, por enquanto não. Eu estou num momento realmente aqui muito bom, profissional, pessoal também. Eu acho que ainda estou aprendendo muita coisa aqui. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de viver um ano em um outro país daqui, depois voltar para Barcelona para viver muitos anos mais. Mas eu ainda quero aprender mais coisas aqui e quero passar mais um tempo aqui antes de voltar. Beckler, qual que é a sua perspectiva agora para os próximos meses? Aí esse isolamento ele pode durar quanto tempo? Quando é que você acha que a situação começa a voltar ao normal? Você falou das crianças nos parques a partir de amanhã. Como é que Então, tá aí? aqui o nosso confinamento acaba dia 9, mas não é assim, acabou o confinamento e podemos fazer o que a gente quiser. Muito provavelmente eu não poderei sair de Barcelona. Porque, por exemplo, a Catalunha, como se fosse um estado, né? O estado da Catalunha, ele tem mais casos do que o estado aqui do lado, que é de Aragó. Então, não sei se os catalães podem ir para Aragó e, se bobear, levar o vírus para lá. Então, acho que a gente vai ficar aqui, muito aqui dentro, assim e tal. Mas eu vou poder sair de casa, vou poder ir para casa dos meus amigos, sabe? Eu vou poder. Daqui a pouco vai ter verão, eles já estão falando como é que vão ser as regras para ir para praia e tal. Então, mais ou menos a vida vai voltar ao normal nesse sentido de não ser tão angustiante como muitas vezes é demais. Bom, aqui, onde eu estou, é onde eu faço o Jornal da Itatiaia, à 1 da tarde. Eu já sei que horas que o sol começa a bater. Ele começa a bater 11h50 e ele para 1h15 e não entra mais sol no meu apartamento, então. Porque de resto é um corredor escuro e interno do prédio. Então é muito duro, é muito difícil o confinamento sozinho, como eu tô absolutamente sozinho. Então, eu não sei quando. A minha namorada mora na Itália. Então, assim, pô, Espanha e Itália são os mais afetados. Eu não sei quando que eu vou poder vê-la. A gente se viu a última vez em 1º de março. É muito difícil nesse sentido. A minha perspectiva o meu pensamento é um dia mais é um dia menos. Então, um dia mais na minha casa, um dia menos que eu vou ter que ficar. Quando abrir, eu vou poder rever meus amigos, eu vou poder sair com eles para ir para a praia, eu vou poder ir para casa deles e passar um tempo mais com eles e tal, passinho a passinho. Cada dia eu vou fazer uma coisa que eu gosto de novo. Primeiro eu vou poder ir para casa deles, depois eu vou poder fazer esporte, depois eu vou poder ir para a praia, depois eu vou poder pegar um avião e ir para Turim. Cada diazinho eu vou fazendo uma coisa nova que eu gosto.
A prática de esportes indoor te ajuda, porque eu, por exemplo, adoro correr. Eu estou respeitando o isolamento totalmente, não saio para correr, faço exercício aqui em casa, treino na escada. Eu sei que você treina também. A única diferença entre nós é que a sua barriga está trincada, que eu já vi no Instagram, e a minha está péssima. Como é que é isso? Todos os dias você pratica, você segue um treino específico? Como é que é isso aí no seu dia a dia? Eu faço todos os dias, eu gosto muito da sensação de cansaço que me dá, de ficar com a perna cansada, com o braço cansado, isso me faz comer melhor, dormir melhor, me faz ocupar o tempo. Por exemplo, eu faço aqui, eu gosto de treinos muito fortes e muito curtos, então é treino de 7 minutos, 6 minutos, musculação mesmo 20 minutos, então eu fico muito cansado, mas assim, é uma hora que eu não olho o celular, então que eu dou uma desconectada, sabe, que eu coloco uma música, e arrasto os móveis aqui da sala, pego um tapetinho esses de yoga que eu comprei 5 euros aqui na lojinha, coloco aqui e faço. Comprei um elástico, então o elásticozinho me ajuda a fazer peso, braço, ombro, costas, essas coisas que é mais difícil. E procuro treino em aplicativo, no YouTube, que eu vejo que é legal e tal, que dá para movimentar bem, e faço aqui dentro. Eu não faço muito esporte fora, sozinho, por exemplo, eu não gosto de correr na rua. Nunca me pegou. Já tentei e tal, nunca gostei. E aqui é uma cidade que convida muito a isso. Tem uma orla maravilhosa da praia, tem muitos parques. Aqui, a 2 quarteirões da minha casa, tem uma avenida de 9 quilômetros que corta a cidade toda com ciclofaixa e com... Bicicleta eu ando muito, é o meu meio de transporte, inclusive. Eu não gosto nem de transporte público, nem de carro, pela poluição. Se eu posso andar de um transporte que não polui, a minha parte, meu grãozinho de areia eu coloco. Então, eu ando de bicicleta. Mas eu sinto muita falta de poder ir na academia, porque como eu trabalho em casa, é um momento que eu saio de casa. É um momento que eu vejo gente, que eu, sabe, que eu dou uma desconectada assim de sair e tal. Eu ando 4 quarteirões da academia, aí eu volto, aí eu passo numa lojinha, eu passo no mercado, compro um vinho, alguma coisa assim. E eu tô sentindo muita falta, muita. A barriga trincada porque é a falta de janeiro, viu? Porque já era. Não, tô brincando. Eu tô mantendo muita alimentação também. Como mal um dia na semana. Aí tem um dia Ah, que eu você peço, consegue? Eu consigo. como mal todo dia. Mas você sabe por quê? Porque se eu comer mal todo dia, um dia que eu estiver triste e que eu precisar de uma coisa para ficar feliz, não tem efeito, porque você tem aquilo lá todo dia. Então, sabe, assim, é uma cenourinha pro ratinho naquela rodinha deles. Eu preciso de saber que, olha, daqui a 2 dias, pô, vai ser um dia legal, porque eu vou pedir comida japonesa, vou abrir um vinho, e, pô, no final de semana eu vou pedir aquele hambúrguer. Então, beleza, eu passo 3, 4 dias esperando e salivando por um hambúrguer. Mas se eu pedir um hambúrguer hoje, pô, aí amanhã eu tô meio assim, aí eu peço uma pizza. Aí depois eu peço um não sei o quê e tal. Aí no final das contas, comeu mal, me pesa no corpo, eu sinto mal e perde o fator alegria. Nesse momento de quarentena que tá tão difícil ter momentos de alegria, se você banaliza a alegria, fica mais difícil. Para cada pessoa funciona de um jeito, tá? Não tô falando que todo mundo tem que ser assim. Mas para mim, eu me entendi que funcionava desse jeito. Eu te entendo completamente, Becker, porque eu preciso muito de uma motivação para sempre estar funcionando bem. Então, eu crio motivações todos os dias e muitas vezes essa motivação está no trabalho, o que me cansa demais e aí fica over e eu tenho que tentar reduzir de alguma forma. Sim. Então, eu te entendo perfeitamente, essa estratégia é boa, pena que eu não consigo adotá-la. Eu estou vendo aqui que muita gente, o Fernando Zuba, que hoje está na Globo, trabalhou com você, salvo Baita. engano, em Sim, Confidencial, sim, sim, vai. baita. Aí tem Inteligentíssimo. uma Dos jornalistas turma mais inteligentes que eu já trabalhei. super inteligente, é do núcleo investigativo lá da TV Globo, todos os furos da Globo no momento, ele, Lucas Ragazzi, que é um outro também, puta Muito jornalista bom aqui em Minas também. Gerais, Sim. estão aí. Então tem seus amigos todos aparecendo por aqui, muito carinho. O pessoal, tem alguém te comparou com o Messi aí no jornalismo agora, Ó. olha para você ver. Eu fico muito feliz com isso. Eu queria muito te agradecer por topar esse bate-papo, porque as pessoas me perguntam muito sobre os bastidores da nossa profissão, e eu acho que nesse momento nós temos mostrado que ela é uma profissão muito importante, essencial, que Uhum. precisa ser mais valorizada do que é hoje. Então, talvez as pessoas entendendo como é que é o funcionamento, o esforço que exige, como que a gente faz para levar um produto de excelência, talvez o mundo fique melhor para nós também, jornalistas, depois dessa pandemia. Então, sempre quis bater esse papo com jornalistas. Foi um prazer estrear com você. Eu admiro muito seu trabalho. Você é um puta de um repórter. Fico feliz de ser sua contemporânea, embora um pouquinho mais velha, para não falar que muito. Fico feliz demais, te agradeço, viu? Muito obrigado, não, é um prazer. Eu gosto muito de conversar. Então, outro dia, por exemplo, me chamaram para participar de uma live para falar sobre contratações aqui e tal. Eu falei, cara, isso é trabalho.
Seu trabalho, a Itatiaia me paga para fazer isso, o esporte interativo me paga para fazer isso, então, quando eu estou de folga, eu não quero fazer agora. Para conversar, vamos conversar sobre os bastidores. É muito legal para a gente mostrar um outro lado nosso, a gente mostrar até um lado humano nosso. Por exemplo, quem hoje começou a me escutar na Itatiaia por causa do jornalismo, das entradas no jornal e dos outros programas, talvez não soubesse nem como é que era o meu rosto, e, sabe, não sabe mais ou menos o que, é que eu gosto de fazer, se eu como bem, se eu como mal, se eu faço musculação ou não, se eu tenho namorado ou não, enfim. É legal também a gente mostrar um outro lado para as pessoas saberem que tem um humano também do outro lado do radinho. E rádio a gente cria muito isso, né, de ser o nosso companheiro e tal. Então é muito legal participar, primeiro como uma profissional igual você, que eu já escuto há muito tempo e que tem uma assinatura muito marcante que já me falaram para copiar. E segundo, para mostrar um pouquinho também de coisas diferentes minhas. Se fosse para fazer trabalho, eu muito provavelmente te diria que não, porque, pô, eu não vou trabalhar sábado, meia-noite, mas para conversar, quando quiser. Fico feliz demais com isso, uma satisfação, viu? Estou sempre aqui, estamos sempre aqui. Satisfação ser tudo sua contemporânea, satisfação essa live. O pessoal está comentando, que pena que acabou. Ele é ótimo, eu concordo com os elogios que foram feitos a você aqui. Um Ó, prazeraço, viu? acabou, mas toda live tem que ter bebida. Então, Ah, brinde. Você tem aí também? Você deixou? uai, claro! Ah, aí sim, hein? Porque Eu se não não for fiz essa assim. companhia no sábado, não. Edilene, foi um Falei demais, prazer, hein? né? Beijão, viu? Obrigado para todo mundo que Abraço. acompanhou. Um abraço. Tchau, gente. Beijo, falou.